2020, o programa de oncologia celebra seus 20 anos de existência e, infelizmente, um de seus criadores, Dr. Marcos Moraes, não está mais entre nós. Mais recentemente, perdemos outro ilustre membro do programa, Dr. Franklin Ronjanek, amigo e colega do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demes. Dr. Marcos Moraes e Franklin Ronjanek, duas personalidades insubstituíveis no campo médico-científico e particularmente no programa de oncobiologia. Dr. Marcos, por sua participação no sentido de incentivar, estimular e até mesmo dar um apoio ao programa, como ele sempre fez, um apoio total. E o Franklin, por sua participação constante, transmitindo conhecimento, trocando ideias. Por isso, os dois, Dr. Marcos e Franklin, foram pessoas importantíssimas para nós, todos nós, no programa de oncobiologia, desde os primórdios do programa. Quando eu digo desde os primórdios, vocês ser capaz de perguntar, mas primórdios? Eu confirmo, sim, primórdios. Quando eu digo isso, eu estou falando de uma verdade. Pois, quando a Vivian, há 20 anos ou mais atrás, ela teve aquela inspiração de criar o programa de oncobiologia, naquele momento ela se lembrou da figura, da pessoa do Dr. Marcos. Por quê? Porque ela conhecia a força, a importância do trabalho dele na oncobiologia. E assim, aquilo foi uma inspiração e ela começou a trabalhar naquela ideia, trabalhando de tal forma a fazer com que o sonho dela se realizasse com um programa factível. Quando ela achava que já tinha mãos o suficiente para o que ela desejava e para que ela pudesse apresentar a alguém com confiança total, ela foi ao Dr. Marcos apresentando o trabalho e já com a ideia de convidá-lo à participação do programa, de convidá-lo a participar do projeto, do programa. Né? E foi o que aconteceu. É claro que ela iria convidá-lo uma vez que ele tivesse aprovado. E foi o que aconteceu. Dr. Marcos aprovou e aceitou o convite. Desde então, tivemos o Dr. Marcos sempre à testa, acompanhando, ajudando, protegendo, indagando. É uma presença constante. E o programa cresceu. Era inicialmente um grupinho de 2 ou 3 pessoas dando apoio à ideia da Vivian e foi crescendo, foi se desenvolvendo de tal forma que atualmente temos o que é hoje em dia o programa de oncobiologia. 2020 era para ser um ano de celebração. Era para estarmos aqui nesse simpósio celebrando os 20 anos do programa. Há 20 anos desde aquela primeira reunião na Academia Brasileira de Ciências, com Adalberto Vieira e o Dr. Marcos. E eu me lembro muito, como tão pouco tempo atrás, e que, na verdade, nós celebramos os 10 anos do programa, também num simpósio. Eu não imaginei que, quando a gente fosse celebrar os 20 anos, o Dr. Marcos não estaria presente. Ele que foi um grande incentivador da ideia do programa. Quando nós fomos falar com ele a primeira vez, ele estava de pleno acordo com a ideia de qualquer tentativa de fazer alguma coisa que não tivesse barreiras, não tivesse divisões entre instituições, entre
departamentos e fosse centrado na pessoa. E fosse qualquer tentativa que fizesse o caminho mais rápido entre a pesquisa de bancada, a pesquisa do lado do leito e o tratamento e a divulgação para a população. Ele era um entusiasta de todas essas etapas e conseguia compreender a importância de todas elas. Isso era algo fundamental, eu acho, que permitia um diálogo e uma conversa entre a gente. Ele, além do apoio, ele também trouxe apoio logístico, ele também trouxe um apoio financeiro importantíssimo ao trazer a Fundação de Câncer para junto do programa, que passou a oferecer auxílios, bolsas de pós-doc excelentes, que teve uma época que elas eram disputadas porque era mais do que o valor da bolsa, era a importância que essa bolsa dava para o pós-doc. Dr. Marcos nunca faltou um simpósio, ele sempre assistia, ele sempre apoiava, ele sempre acompanhava tudo que era dito. E eu não consigo nem imaginar o que está sendo para todos nós abrir um simpósio sem Dr. Marcos, sabendo que ele não está e nunca mais vai estar, né? Uma outra pessoa que também não está presente e não estará presente é o professor Franklin Rongeneck, o Franklin, que também ele fazia parte dos 13 mosqueteiros iniciais. Ele participava não só na parte de pesquisa, mas ele, nos últimos anos, ele foi o diretor científico e ele sempre participou na parte ajudando a Cláudia Juber na parte de divulgação científica. Divulgação científica é uma coisa que o Franklin sempre amou e ele gostava desse aspecto, a ciência mais acessível para as pessoas. E é uma coisa que ele se dedicava e gostava muito. Ele e Cláudia Juber faziam uma parceria incrível, importante. Dr. Marcos sempre também apoiou muito a parte de divulgação. Ele conseguia entender a importância, e aí nós temos que falar da Cláudia, que não está mais no programa, mas que estará sempre com a gente. Ela está viva, gente, a Cláudia está viva. É só para dizer que ela saiu do programa de onco, né? E a Cláudia foi importantíssima de criar a divulgação do programa. Isso é uma coisa que tanto o Dr. Marcos como o Franklin tinham muito em comum. Era a admiração pela área de divulgação e a compreensão da importância disso para qualquer ação que quisesse envolver pessoas e a sociedade também. E para mim é muito difícil falar dos dois. Eu só sei que eu nunca imaginei que a gente começaria um simpósio sem eles presentes. Do professor Marcos Moraes, lembro a criação do programa de oncobiologia da UFRJ, que se tornou depois o programa de oncobiologia do Rio de Janeiro e o programa de oncobiologia do Brasil. Talvez o primeiro programa em que a dor, a doença, o sofrimento e a morte foram desafiados por um programa acadêmico ímpar, que hoje sobrevive e que sobreviverá para sempre. De Franklin guardo a imagem de aquele que jamais dizia não quando aparecia um novo desafio. Foi com o curso de biomedicina, foi com o programa de pós-graduação em Química Biológica, foi com a criação do Instituto de Bioquímica Médica, foi com a criação do Sonda. Enfim,
todas as atividades que resumem a vida acadêmica, graduação, pós-graduação, pesquisa, prestação de serviços e extensão, tiveram em algum momento de nossa história a inspirada mão e, sobretudo, a generosa mente e o coração do Franklin. Aos dois, nossa homenagem muito carinhosa. Estamos com saudades. São tantas histórias fabulosas, incríveis, para homenagear, né, Franklin Rum-Janek e o Dr. Marcos Moraes, e que eu tive o privilégio de conviver com esses dois ícones da ciência e da medicina, que é difícil, é muito difícil, né? Eu fui para o programa de oncobiologia, programa de onco, como carinhosamente nós o identificávamos, por um convite da Vivian, né? A Vivian teve uma ideia maluca de fazer um programa completamente diferente, sem muros, sem limites de fronteiras, mas que fosse só do Rio de Janeiro, e incentivada pela doutora Otília. E eu coordenaria a área de comunicação desse programa, tendo liberdade total para fazer aquilo que eu considerasse importante para quebrar tabus e dificuldades na comunicação do câncer, né? Então, durante 15 anos, nós propusemos fazer exposições lúdicas para falar de câncer para crianças e jovens, jogos de RPG, personagens de histórias em quadrinhos, vídeos de animação, e sempre, sempre, o Dr. Marcos Moraes nos apoiava. Ele chegava na UFRJ, me ligava, porque ele não conseguia se localizar naqueles corredores do CCS, e entrava no laboratório de imunologia tumoral e perguntava: o que vocês estão precisando? Como eu posso ajudá-los, né, a melhorar a infraestrutura daqui, o dia a dia de vocês? E o Franklin, ele teve um papel fundamental nos incentivando e apoiando cientificamente, mas não só cientificamente. Ele topava também entrar nas nossas brincadeiras, virar personagem de histórias em quadrinho. E hoje, quando a gente homenageia tanto o Franklin como o Dr. Marcos Moraes, eu acho que o que a gente pode fazer de melhor é levar adiante o legado que eles nos deixaram, né? Que esses dois ícones da ciência e da medicina na oncologia deixaram para nós todos aqui da ONCO. Recentemente, nós perdemos o convívio com dois queridos membros do nosso programa de oncobiologia. O Dr. Marcos Moraes, que foi peça fundamental na idealização, na criação e principalmente na manutenção desse programa ao longo de todos esses anos. E o professor Franklin Rum-Janek, que é uma pessoa queridíssima por todos do programa, sempre envolvidíssimo com todas as atividades desse programa e que certamente farão falta no seu convívio conosco, porém, a sua mensagem está eternizada nos nossos corações e, principalmente, eternizada em toda a ciência que nós conseguimos desenvolver nesse grupo. O professor Marcos Moraes, com sua visão futurista, permitiu o desenvolvimento de vários grupos de pesquisa através de apoio financeiro sem burocracia, além de bolsas e de pesquisa através do programa de oncobiologia. Gostaria também de destacar a participação da importante coordenação do professor Franklin Rum-Janek na organização de atividades científicas, além da interação junto a vários grupos multidisciplinares em oncobiologia. Eu estou aqui para manifestar o meu apreço, a boa lembrança, eu diria a saudade de duas pessoas que marcaram muito a ciência do Rio de Janeiro, eu diria mesmo do país, pela maneira como que cada uma delas atuou frente à atividade científica. O primeiro exemplo que eu citarei é do Dr. Marcos. O Dr. Marcos foi uma pessoa importantíssima no caso da UFRJ, com o apoio que ele deu, e eu diria mesmo a lembrança de criação, a força de criação do programa de oncobiologia. O apoio que ele deu à Vivian, a nossa colega Vivian, espetacularmente dedicada à criação desse programa,
que hoje é levado com muita qualidade por esse jovem que é o Robson, extraordinário rapaz. E o Dr. Marcos foi uma pessoa importante, era um médico, não com atividade na universidade, na UFRJ, ensino absolutamente, não era do quadro médico, ao menos que eu saiba, da UFRJ, do quadro docente, e ele se dedicou à nossa universidade de todos os instantes, nas reuniões anuais, trazendo personalidades também saudosas, o Ricardo Brentani, seu colega e afeto, camarada. O Dr. Marcos teve um papel importante assim também na Academia Nacional de Medicina, que ele presidiu durante um período, mas sobretudo conosco. O exemplo de mostrar que um médico, um oncologista, reconhece que a ciência é o suporte para a medicina, é o suporte para a oncologia, chamada então de oncobiologista, porque levada por não oncologistas, mas por biólogos que faziam e que fazem pesquisa em câncer. Dr. Marcos foi essa figura que deixou marca, pelo menos para mim, porque são raros os momentos em que a gente tem esse reconhecimento por pessoas com o destaque que ele teve no cenário médico do país. A outra figura que eu quero lembrar aqui da minha saudade, posso dizer que a saudade mesmo é o nosso colega Franklin, o Franklin Rumjanek. Esse rapaz jovem, sou mais velho do que ele um pouco, e portanto para mim ele é jovem. E era jovem pela maneira como ele conduzia a vida dentro da universidade, dentro do seu departamento, no seu laboratório. Desde 2018, eu tenho coordenado o programa de Oncobiologia e tem sido uma honra manter os preceitos iniciais de seus criadores, Dr. Marcos Moraes, professora Vivian Rumjanek, que são o de manter em torno da temática câncer os pesquisadores do estado do Rio de Janeiro que trabalhem nessa área importante de estudo e na tentativa de desvendar os processos relacionados com tratamento, com a biologia do tumor, com a formação de metástases e outros importantes aspectos dessa terrível doença. Espero que nos próximos anos eu consiga manter o legado do Dr. Marcos Moraes e do professor Franklin Rumjanek à frente deste programa importante para o estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje reunidos para homenagear dois grandes brasileiros, o Dr. Marcos Moraes, o professor e querido amigo Franklin Rumjanek. Eles nos deixaram há pouco tempo e fazem enorme falta para a ciência brasileira, para a medicina, enfim, para o futuro do Brasil. Mas eles deixaram um enorme legado e nós devemos cuidar desse legado, construindo sempre um futuro melhor na área da saúde do nosso país. Hoje eu me uno a todos os membros do programa de Oncobiologia, fundado pelo Dr. Marcos Moraes, que foi muito importante para o desenvolvimento do nosso Instituto Nacional de Câncer e também para o avanço da geração de conhecimento nessa área aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. E ao nosso pesquisador, professor do Instituto de Bioquímica Médica, Franklin Rumjanek, com quem eu tive o grande prazer de conviver, discutir dados, assistir aulas, participar de bancas e seminários. Um forte abraço a todos os amigos, parentes, colaboradores e também a todos aqueles que foram formados por esses dois grandes nomes do nosso país. Estamos aqui hoje, eu entendo que seja como quase que para manter uma tradição, porque no fim de ano
era praxe terminarmos o ano com um grande simpósio, reunindo todos os participantes. Era uma reunião de grande afeto e produção. Hoje, por conta das circunstâncias atuais, a reunião é diferente, não é presencial. Mas para falar agora com vocês, me ocorreu que não é presencial. E, no entanto, eu sinto tão forte a ausência do Dr. Marcos e do Franklin, tão forte, que chega a ser um peso. Que foi realmente uma perda inestimável. Inestimável. Eu não sei nem como complementar, como dizer algo mais. Posso, em relação a mim, usando, como a Cláudia sugeriu, poucas palavras, eu digo o que sinto. Eu sinto realmente um grande vazio.